BNDES fez um estudo recente sobre internet das coisas e impactos tributários. Como é que surgiu o projeto desse estudo e quais foram as conclusões desse estudo? O BNDES ele já tem a iniciativa de contratar estudos para vários setores da economia, né? No final de 2016, a gente formulou esse estudo para investigar as potencialidades de uso da internet das coisas no Brasil e fazer uma proposição de agenda também para gerar política pública do ponto de vista de gerar um plano de ação para os próximos anos. Esse estudo começou no final de 2016, ao longo de 2017 ele foi executado junto com a parceria que a gente desenvolveu com o Ministério das Ciências e Tecnologias, com a MCTIC, né? Ele foi executado através de um consórcio da Mackenzie, Pereira Neto, CPQD. E esse estudo ele foi muito feliz na criação de um diagnóstico de quais são as oportunidades que existem para o uso de internet das coisas no Brasil, e aí olhando vários ambientes de aplicação, desde cidade, saúde, o ambiente rural, indústria. Outros ambientes foram investigados também para chegar a uma periodização de onde a gente pode extrair mais resultados do ponto de vista de impacto econômico e do ponto de vista de entrega de serviços públicos mais eficientes para a população. A partir desse diagnóstico que foi feito, a gente criou uma lista bastante abrangente e ampla de quais são os desafios que a gente tem que enfrentar para que a internet das coisas seja de fato uma possibilidade de uso no Brasil. 4 eixos foram trabalhados e o eixo de telecomunicações foi posto claramente como um dos mais importantes. Então, toda a questão que envolve o desenvolvimento de redes para a internet das coisas, envolvendo novas tecnologias como 5G, por exemplo, são fundamentais para essa nova onda tecnológica, para que a gente, de fato, possa viabilizar ao Brasil o desenvolvimento de uma economia digitalizada a partir de internet das coisas. Há uma discussão se haveria necessidade de criação de tributos ou como tributar serviços em IoT. O estudo contempla essa vertente? Sem dúvida. A parte tributária tem 2 destaques que eu acho que são importantes a gente ressaltar. A primeira questão é dos usos dos recursos do FUST, que é um FUST criado com a vocação de universalizar os serviços de telecomunicações. Então, na medida que a gente pensa em serviços que vão estar abrangendo os mais diversos ambientes, com aplicações bastante diversas, como serviços para a cidade, a questão de monitoramento de situações de risco na área de segurança pública, ter uma rede de iluminação pública inteligente, então cidade, assim, outros ambientes, são várias as potencialidades de uso. Só que para viabilizar esses serviços, que são serviços conectados, a gente tem que ter uma rede abrangente e capacitada para entregar esses serviços. Então o FUST é parte da agenda que foi proposta a partir do estudo, né? O FUST ele arrecadou historicamente cerca de 20 bilhões de reais, mas ele nunca foi usado. Aí tem a primeira questão que a gente tem que lutar para modernizar, que é viabilizar o recurso desse fundo efetivamente dentro do setor, e aí como uma alavanca para potencializar investimentos de banda larga. A outra questão é relacionada ao Fistel, né? O Fundo de Fiscalização dos Serviços de Telecomunicações. Hoje o Fistel ele determina para a comunicação de máquina a máquina um nível de arrecadação muito alto. Na medida que a gente fala que a internet das coisas vai ser um serviço que vai abranger uma quantidade muito grande de objetos conectados, que por sua vez gera uma receita por objeto muito baixa, a gente tem que buscar uma forma de isentar essa tributação a partir do Fistel. Isso foi colocado como um dos desafios para o setor de telecomunicações e uma recomendação que foi feita através do estudo. Então, FUST e Fistel são 2 temas bastante importantes e foi debatido com bastante profundidade aqui ao longo dos painéis do Brasil. E com relação, então, ao FUST e ao Fistel, quais são as recomendações do estudo do BNDES? Primeiro, em relação ao FUST, de fato, a recomendação é que o fundo seja usado, né? O fundo ele gera hoje cerca de 1 bilhão de recursos que são previstos, segundo a lei que criou o fundo lá no ano 2000, para serem usados no setor. Mas precisa de modernização. Hoje o FUST está restrito a aplicações e serviços de telefonia fixa comudada, que é um serviço que está caducado. Então a gente acredita que o primeiro passo é modernizar o instrumento, modernizar o FUST, para que de fato ele possa ser usado em outros serviços, que são serviços mais relevantes para a internet das coisas e para a sociedade como um todo, né? Que é a banda larga e serviços móveis, por exemplo. E com relação ao Fistel? Com relação ao Fistel, tem que modernizar o conceito de comunicação máquina a máquina, né?
Hoje, como a gente tem definido a comunicação máquina-máquina, são as comunicações que são executadas sem intervenção humana, o que gera margem para interpretações. Então tem que primeiro modernizar esse conceito da comunicação máquina-máquina e depois isentar a cobrança da taxa de Fistel dessas comunicações, porque ela gera uma receita muito baixa. E a gente acredita que com o nível atual de imposto a gente pode simplesmente inviabilizar grande parte das aplicações que podem ser adotadas de cara ao futuro.